Olá, meus amigos, mais uma vez aqui no nosso canal Cultura Latino-Americana e hoje nós estaremos com o nosso último vídeo, o último do ano, claro, sabendo que nós passamos esse ano com muita dificuldade, com muito trabalho. Imagino que para todos nós foi um ano muito difícil, aliás, esses 2 últimos anos, né? Mas enfim, estamos aqui, agradecendo a todos por colaborar, pela audiência, pela paciência e de caminhar junto com o canal Cultura Latino-Americana nesse ano de 2021. Mas enfim, já temos programado aqui para 2022 um trabalho legal, uma entrevista com um grande folclorista argentino aqui de São Paulo, que vive aqui em São Paulo. Mas esse aí vai ser uma surpresinha. A partir do dia 3 nós estaremos com esse vídeo. Enquanto isso, vamos lá para a nossa vinheta. Poesia, música, arte, Histórias e lendas é aqui no Cultura Latino-Americana. Bom, meus queridos, hoje nós vamos fazer um vídeo diferente. Vamos contar uma história, e foi uma história que me emocionou muito. Eu costumo assistir séries de TV e na série Star Trek eles falam muito sobre essa questão de lapso temporal, o que aconteceria se você mexesse no passado, quais seriam os reflexos para o futuro, né? E enfim, eu estou citando Star Trek apenas para contar uma história que, por conta de uma atitude, poderia ter mudado toda a história da música argentina ou toda a história do tango mundial, se tivesse tomado uma pequena atitude. Essa história ela começa praticamente em 1934, se eu não me engano, e a história de uma criança com 13 anos de idade e vivendo em Nova York, uma criança argentina, família argentina, e essa criança vivendo em Nova York já aproximadamente 8 anos com a sua família. E o pai era um artesão, um entalhador, fazia entalhes em madeira. E nesse dia o pai chama a criança e diz assim: filho, vai até um hotel tal. Eu tô contando assim, gente, porque eu acho que é legal a gente estar contando a história sem os detalhezinhos de datas, de nomes, né? Porque não importa. O que importa aqui agora é a história, que é muito bacana. Vá até o hotel encontrar um senhor argentino que é um dos grandes ícones da música, um dos grandes responsáveis pelo crescimento do tango argentino, o senhor Carlos Gardel. E entregue essa estátua, que ele fez uma estátua entalhada em madeira, e era uma estátua de um gaúcho, né? Ou como se diz na Argentina, um gaúcho. Ele fez todo um entalhe muito caprichado e pediu para o filho entregar para o senhor Carlos Gardel. E o menino vai até o hotel. Chegando no hotel, ele encontra uma pessoa da produção, e Gardel estava naquele momento em Nova York para fazer as filmagens do filme, da película El Día que Me Quieras. E ali naquele momento ele encontra um cara da produção e ali ele fala: olha, eu estou procurando o senhor Gardel. Ele fala: o senhor Carlos Gardel está dormindo até agora e eu não consigo acordá-lo. Faz um favor para mim, entra era uma entradinha dessas de incêndio, né? Que ia sair no quarto de Gardel. Você entra lá, como você é pequeno, entra
e chama ele, pelo amor de Deus, porque a gente precisa começar o trabalho, né? E assim foi feito. O menino entrou pela entradinha, conseguiu entrar no quarto de Gardel, e ali ele acorda Alfredo Lepera. Alfredo Lepera, nervoso, falou: eu não sou Carlos Gardel, Gardel é ele. Imagina acordar essa hora, cedo. E ali ele acorda Gardel, e Gardel o recebe, né? E recebe o presente, o entalhe em madeira, e ele pergunta, né, se o menino era argentino, e ele diz que sim. E aí aquela pergunta clássica, né? ¿Te gusta la música argentina? Ou seja, você gosta da música argentina? Ele, claro, eu sou estudante de música e estudo el bandoneon. E ali ele começa numa amizade muito bacana com Gardel. Gardel não falava nada em inglês, então o menino ia com Gardel nas lojas para fazer compras. Ele gostava muito de usar aquelas camisas listradas, né? Os fãs que chegavam, o menino traduzia para o Gardel e ele tornou-se praticamente um intérprete de Carlos Gardel. Bom, na ocasião, ele foi convidado a participar do filme El Dia que Me Quieras como um canijita. Canijita seria aqueles garotinhos que entrega jornal nas ruas, né? É muito comum a gente ver nos filmes antigos, né? E esse é o canijita. E o menino faz uma ponta no filme, muito bacana. E passa a acompanhar Gardel em alguns momentos com o bandoneon. E Gardel, já prevendo que aquele menino ia ser realmente um grande músico, começa a investir ali, né? Numa ocasião, o pianista teve um problema muito sério com o piano e o menino faz o acompanhamento solo do bandoneon, acompanhando o Carlos Gardel. Bom, acontece que Gardel, saindo de Nova York, eles vão para Colômbia com toda a equipe. E naquele momento ele chama o pai do menino e pergunta se o menino poderia acompanhá-lo nessa viagem à Colômbia. E o pai fala: não, não dá, porque o menino tem escola, ele estuda, tem responsabilidades e só tem 13 anos de idade. E ali ele já estava completando os 14 anos, nós estamos falando de 1935. E ali o pai proíbe, mesmo porque as leis naquela época não permitiam que a criança viajasse sozinho e, bom, esses trâmites, né? E o pai não permite. E o menino fica chateado porque, obviamente, todo músico quer tocar, quer fazer show, né? E o menino não foi. E Gardel sofre aquele acidente fatídico, onde toda a equipe de Carlos Gardel, infelizmente, morre, né, num acidente trágico aéreo. Bom, sorte do menino, né? Sorte do menino, que por conta do pai, da atitude do pai, que não permitiu, ele não foi e não teve problemas. Por volta da década de 70, esse menino, já um senhor adulto, ele resolve escrever uma carta e publicar essa carta, onde ele conta toda essa história, essa trajetória desde 1934 até aquele momento em que Carlos Gardel chama o menino para fazer a viagem à Colômbia e o pai não permite. Então é uma carta muito bacana, né? Eu não vou detalhar aqui, mas enfim, é contando toda essa história. E o menino termina assim, Olá Charlie, né? Que ele chamava o Gardel de Charlie, né? Se meu pai tivesse permitido eu ir com você para a Colômbia, neste momento eu estaria tocando uma harpa e não el bandoneon. E essa história é muito comovente, gente, porque graças à atitude do pai, e lógico,
as leis daquela época, né, que impediram esse menino, essa criança, de fazer essa viagem. Por isso que eu digo, né, se houvesse uma mudançazinha nessa trajetória, teria mudado toda a história do tango mundial e da música argentina. Essa criança é nada mais, nada menos que Astor Piazzolla. E uma história muito bacana, muito emocionante. E eu, quando eu fiz, né, eu dei toda uma lida no texto, eu fiquei realmente emocionado, porque poderia ter mudado tudo. Hoje, como seria o tango? Tá certo? Nós temos Gardel, que foi talvez o maior ícone da história mundial, mas Piazzolla também é incomparável. E este ano de 2021, nós completamos o centenário deste grande gênio, Astor Piazzolla. E eu termino aqui, gente, esse vídeo desse ano, fazendo esta grande homenagem a este gênio, a este menino, né? A este canichita do filme El Dia que Me Quieras, que se tornou então o gênio que temos hoje na nossa música mundial, Astor Piazzolla. Gente, foi muito bom esse ano, lógico, com muito trabalho, com muito sofrimento. O ano que vem estaremos de volta a partir do dia 3 com esse pequeno documentário História e Entrevista deste folclorista argentino que está em São Paulo. E esse vídeo será em 3 capítulos. Então, a gente vai estar divulgando para vocês nas redes sociais. Se inscrevam aqui, gente, no nosso canal, dê um like, compartilha, porque é dessa forma que o canal vai crescer, tá? E peço a ajuda de todos vocês aí, tá bom? Gente, maravilha, muito bom. Feliz passagem de ano para todos aí. E 2022 nós estaremos de volta. Obrigado, valeu!